Então agora vamos fazer alguns exemplos aqui explicando para vocês o que vocês devem fazer nos exercícios, como resolver e como classificar as cadeias carbônicas. Então aqui no primeiro exemplo, nós vamos classificar ela em acíclica ou cíclica, ou seja, é aberta ou fechada. Nesse caso ela é aberta, então a gente classifica como acíclica. Depois, se ela é acíclica, nós temos que observar se ela é uma cadeia normal ou ramificada. Normal só tem carbonos primários e secundários, fica geralmente em linha reta, e ramificado quando tem uma ramificação para cima ou para baixo da estrutura. Nesse caso, é uma cadeia normal, só temos carbonos primários e secundários. Depois, ela vai ser saturada ou insaturada. Saturada se tiver só ligações simples no meio da estrutura e insaturada se tivermos, no caso aqui, uma dupla. Então, ela vai ser insaturada. E por fim, homogênea ou heterogênea. Homogênea se tiver só carbono e hidrogênio e heterogênea se tiver um átomo diferente. Nesse caso, ela é homogênea. Só tem carbono e hidrogênio na estrutura, certo? É assim que a gente vai classificar, então, as estruturas das cadeias carbônicas, então. Vamos passar, então, para o segundo exemplo que nós temos aqui, então. O segundo exemplo, então, é essa cadeia aqui, ela é acíclica ou cíclica. Nesse caso, como eu já deixei as abertas primeiro, ela vai ser aqui uma cadeia acíclica. Depois, normal ou ramificada. Nesse caso, ela vai ser normal, só tem carbonos primários e secundários, né? Saturada ou insaturada? Vai ser saturada porque só tem ligações simples aqui, ó, entre os carbonos. Então, ela vai ser saturada. Homogênea ou heterogênea? Ela vai ser heterogênea porque tem um elemento heteroátomo aqui no meio de dois carbonos. Então, heterogênea. O próximo exemplo, então, vai ser uma cadeia acíclica também. Vai ser ramificada, porque agora nós temos um carbono terciário aqui, né? Ele tem 3 vizinhos interligados com ele, então vai ser ramificada. Vejam como é fácil identificar se ela é ramificada. Tendo uma ramificação para baixo ou para cima, automaticamente ela vai ser uma cadeia ramificada. Portanto, agora, saturada ou insaturada? Com certeza vai ser saturada, porque só tem ligações simples aqui no meio dos carbonos. E por fim, homogênea ou heterogênea? Nesse caso, homogênea porque não tem nenhum heteroátomo ou nenhuma letra diferente entre átomos de carbono, certo? O próximo exemplo aqui, então, essa estrutura de fórmula bastão, como que a gente classifica ela? Então, da mesma forma que nas que tem carbono, que a gente está enxergando os carbonos aqui, a gente sabe que em cada dobra aqui e extremidades tem um carbono. Então, primeiramente, ela vai ser acíclica. Então, vamos colocar aqui, acíclica. Depois, ela vai ser normal ou ramificada? Automaticamente vai ser ramificada, porque aqui nós temos um carbono terciário, né? Tem uma ramificação para baixo, então ela vai ser ramificada. Ela vai ser saturada ou insaturada? Automaticamente nós estamos vendo aqui uma ligação tripla, portanto, insaturada. Homogênea ou heterogênea? Você pode estar pensando, ela deve ser heterogênea porque tem um elemento, um átomo diferente. Só que esse átomo diferente ele está fora da estrutura, não está entre átomos de carbono. Se tivesse aqui esse átomo diferente, se tivesse aqui, seria heterogênea. Portanto, ela vai ser homogênea porque o heteroátomo, esse átomo diferente, está fora da estrutura. Então, não conta para a classificação. Ok? Passamos agora então para as cadeias cíclicas. Como que a gente vai classificar essas cadeias cíclicas aqui? Começando então com essa estrutura que tem CH, CH2, CH2, CH e uma ligação dupla. Então, automaticamente ela começa com a palavrinha cíclica. Depois, ela pode ser alicíclica ou aromática. Então, aromática vai ser se tiver o anel. Se não tiver, ela vai ser automaticamente alicíclica. Depois ela vai ser saturada ou insaturada. Nesse caso ela vai ser insaturada porque tem uma dupla ligação ali. Portanto, insaturada.
E por fim, homocíclica ou heterocíclica. Como da mesma forma que nós trabalhamos com o heteroátomo aqui na estrutura acíclica, aqui nas cíclicas também. Então, se não tem átomo diferente no meio da estrutura, homocíclica. Certo? Homocíclica. Esse triângulo aqui, como que a gente vai classificar, então, esse triângulo aqui? Como que a gente classifica? Primeiro, começamos com a palavrinha cíclica. Depois, ela vai ser alicíclica ou aromática? Com certeza, alicíclica, né? Não é aromática, não tem o anel aromático, então alicíclica. Depois, saturada ou insaturada? Nesse caso vai ser saturada, não temos nenhuma dupla, nenhuma tripla ligação aqui na estrutura, então saturada. E por fim, homocíclica ou heterocíclica? Homocíclica também, porque não temos nenhum heteroátomo ou um átomo diferente ligado aí dentro da estrutura. Então, classificada aí a segundo exemplo de uma cadeia cíclica. Vamos passar para agora as últimas três. Essa estrutura aqui, então, a gente já começa com a palavrinha, vou fazer aqui em cima, cíclica. Depois, alicíclica ou aromática? Então, ela não vai ser aromática porque não tem o núcleo e também não tem alternância de ligação simples e dupla aqui na estrutura. Portanto, ela vai ser alicíclica. Saturada ou insaturada? Agora a gente vai classificar ela em saturada ou insaturada. Nesse caso vai ser saturada, porque só tem ligações simples ao redor. Então, saturada. Vai mudar agora homogêneo ou heterogêneo. Vai ser heterogêneo, porque tem aqui um heteroátomo. Heterogênea, vou abreviar. Então, tem um heteroátomo aqui no meio da estrutura. Veja que ele está ligado na estrutura, então, portanto, heterogênea. Ou heterocíclica, né? Nesse caso eu coloquei heterogênea, mas é heterocíclica. E agora, essa outra estrutura aqui, ó. Vejam que todas as classificações levam 4 palavrinhas para cada uma delas, tá? Grande maioria. Passando então agora para essa dupla aqui, ó, que tem 2 anéis aromáticos, então começando com a classificação cíclica, vou fazer aqui do ladinho. Então, cíclica. Depois, nós temos aqui alicíclica ou aromática? Com certeza aromática, temos 2 anéis aromáticos, então vai ser uma cadeia aromática, cíclica aromática. Como ela é aromática, nós temos que classificar ela em mono ou polinuclear. Nesse caso, mononuclear se tiver apenas um núcleo, poli se tiver 2. Então, nós temos 2. Então, ela vai ser polinuclear. E por fim, sendo polinuclear, nós temos que classificar ela em condensada ou isolada. Condensada quando tivermos 2 carbonos interligando os anéis e isolada quando tiver apenas um carbono de cada estrutura interligando. Então ela vai ser isolada, só tem um carbono interligando as duas estruturas aqui, certo? E a última estrutura, então, para a gente finalizar a aula de hoje, classificando então esse desenho aqui, com certeza começamos com a palavra cíclica, né? Forma um ciclo aqui. Depois, alicíclica ou aromática. Nesse caso, nós temos 6 carbonos, 6 hidrogênios e alternância de ligação simples e dupla. Portanto, aromática. Se ela é aromática, nós temos que classificar em mono ou polinuclear. Nesse caso, vai ser mononuclear, porque só tem um núcleo, só um anel. Então, mononuclear. E por fim, se é mononuclear, não tem mais classificação. É a única estrutura que fica com apenas 3 palavrinhas aí na classificação e quando tiver apenas um anel aromático. Então, ficamos apenas com 3 palavrinhas, cíclica, aromática e mononuclear. Tá? Mononuclear não tem mais para frente, então se fosse polinuclear, nós teríamos que vir a ser isolado ou condensada, como é mononuclear, termina aqui. Então, esses são alguns exemplos de como classificar, então, as cadeias carbônicas.